Bom, bora pessoal, boa madrugada, porque aí você está na madrugada, mas bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo o vídeo. Vamos aí para essa daqui de Direitos Humanos, aula 2. Se você puder, se inscreve aí no canal, dá aquela força, dá aquele joinha aí de baixo, que o colega aqui virou youtuber pelo visto. Vamos tentar aí bater as metas do YouTube para ver se monetiza em algum momento isso. Mas vamos seguindo. Aula 2 de Direito Penal, aqui tem um site agora, tá? Para você visitar, visita lá, que ele tem todas essas aulas organizadas de forma mais prática para você. Fora exercícios, tudo que for colocando lá, enfim, visita, tá bom? Agora vamos para a segunda aula de Direitos Humanos. Nós vamos falar hoje da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu espero que você, que eu tenha conseguido aí aos poucos e tirando essa má impressão que tem da palavra direitos humanos, é porque tem gente que usa isso de forma errada, tá? Então, a pior coisa que tem é quando alguém quer defender um direito, mas ele defende de forma errada, porque aquele direito é legal, é legítimo, mas defendido de forma errada, as pessoas criam um ranço, entendem que aquilo ali é uma coisa errada, e é o que vem acontecendo com direitos humanos. Eu não estou aqui defendendo que toda pessoa que usa a palavra direitos humanos está trazendo realmente o que é os direitos humanos. Às vezes ela está deturpando as coisas e vai criando esse ranço mesmo, né, da disciplina que não deveria, né? Não deveria. A gente deve ter consciência de que as pessoas estão usando de forma errada e não criar um ranço, e sim falar que é isso mesmo, mas que aquela pessoa não está falando de direitos humanos. Aí sim, entendeu? Aí vamos lá, Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos ela foi em 1948. Na outra aula a gente falou um pouquinho, já deu uma adentrada nela, hoje é para consolidar a ideia. Então vamos lá, direitos humanos. O que vem a ser os direitos humanos, né? Direitos humanos é uma categoria de direitos básicos assegurados a todas as pessoas, entendeu? É basicamente isso. Então não tem que a gente discordar disso. Não tem como uma pessoa, ela não entendeu ainda o que é direitos humanos para ela dizer que ela discorda. Não tem. É categoria de direitos básicos assegurados a todas as pessoas. Se tem gente defendendo de forma errada é outra história, mas você ter direitos básicos assegurados a todas as pessoas, isso faz parte. É lógico que a gente já falou em outras aulas que uma pessoa, quando desrespeita determinados direitos, pode ser que ela venha a ser presa. Então ela vai ter o direito dela de ir e vir cerceado. E isso faz parte de todo o processo, mas os direitos básicos estão assegurados. Isso é direitos humanos, tá? O que vem um senso comum e erradamente atribui a direitos humanos, né? O senso comum ele vem e vai falar assim, ele acredita que é uma entidade que dá suporte a algumas pessoas e criminaliza outras. Então você escuta aquela coisa assim, cadê os direitos humanos agora? Não tem cadê os direitos humanos agora, entendeu? Os direitos humanos ele é inerente a todo ser humano, ele está ali a todo tempo. Se está sendo desrespeitado, tem que ser corrigido, mas não tem cadê os direitos humanos. Não é uma ONG, não é uma entidade. Alguém pode estar agindo em nome dos direitos humanos, mas os direitos humanos não é aquela entidade. Conseguiu entender? Posso ter uma entidade que age em nome de direitos humanos, defendendo direitos humanos. Posso ter uma entidade que age em nome de direitos humanos, defendendo coisas que não são direitos humanos e tentando usar o nome de direitos humanos, e aí cria esse ranço. Mas o que eu quero que você entenda é que a entidade ela pode estar defendendo direitos humanos, mas ela não é os direitos humanos. Então não tem isso, cadê os direitos humanos aqui agora, entendeu? Então não é uma espécie de ONG que aparece e protege determinadas pessoas. Essa é a ideia que você tem que ter, tá? Então, direitos humanos, eles não foram inventados e sim declarados. Então, quando tem a declaração, você vê que a carta lá é declaração dos direitos. Porque esses direitos já existem, ele é próprio da condição humana. Desde que tem humano, tem direitos humanos. São direitos das pessoas, direitos do ser humano. Então, esses direitos já existem. É só uma declaração. O que acontece às vezes é que a gente, para ter uma vida em sociedade, e punir ou controlar as pessoas que estão fora do parâmetro, do padrão da sociedade, a gente vai cercear determinados direitos, mas são direitos da pessoa, então é o direito humano, é isso. Eles já existem, então não foram criados. A declaração ela declara esses direitos que já existiam, certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí o senso comum.
que dá aquela confusão, né? Ele fala o quê? Direitos humanos foi criado para defender bandidos. Ó, criado, não foi criado, ele já existe. No máximo ele teria sido declarado para defender bandidos, mas não é isso. Ele foi declarado para toda e qualquer pessoa. É que às vezes o bandido ele tem alguns direitos humanos feridos. Ah, ele feriu de outras pessoas, ok. Mas a gente existem regras que a gente tem que cumprir. E aí a gente vai punir ele de acordo com as regras. É essa a ideia, tá bom? Então ele não foi criado, ele é declarado. Não há uma criação, não é criado para defender nada. Ele pode estar sendo usado de forma errada, aí é outra história. Então eles são assegurados a todos e eles são universais. Então aqui, ó, historicamente, podemos tentar estabelecer como marca inicial dessas declarações, não de criação desse direito, que o direito já existia. Então, como o marco ele poderia estar sendo desrespeitado, como nessa época aqui, ó, eu vou falar em algum momento que ele era desrespeitado ainda. Mas um marco aí para declarar esse direito foi a Revolução Americana, a Carta de Bill of Rights. Não sei se eu falei correto isso aí, mas vamos lá. Que já assegurava certos direitos, como a vida, liberdade, igualdade e propriedade. Ele, porém, não assegurava todos, mas já era aqui uma declaração aí de direitos sendo assegurada. A Revolução Francesa também, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, mas ambas elas pecavam porque ela não assegurava a todos. Por exemplo, aqui ainda tinha mulheres que não possuíam todos os direitos civis, havia escravidão, a figura da escravidão ainda. Então, assim, é um início dessas declarações, certo? E aí veio sim, em 1948, aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta da ONU, contendo essa declaração, e essa sim assegura a todos esses direitos básicos, certo? Não tem mais essas distinções aqui. Aí tivemos aqui os horrores lá da Segunda Guerra Mundial, campos de concentração, isso aqui desrespeitos aí, direitos humanos básicos, muito desrespeitados. Isso aqui, quando a gente lembrar disso, aí você entende o que está sendo, o que está querendo se dizer de respeito a direitos humanos, entendeu? É isso aqui. Aí o que aconteceu? Surgiu em 1945 a ONU, que foi a reunião de 50 países tentando evitar a repetição dessas tamanhas destruições de respeito com a humanidade que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. A comissão da ONU ela ficou responsável por redigir o documento, que é a Declaração dos Direitos Humanos, e ele ficou pronto em 48, 3 anos depois, tá vendo? Em 1948 ele ficou pronto. E hoje, atualmente, 193 países são signatários da ONU e dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo? Tá bom. Falamos disso tudo. Tentamos esclarecer o que quer dizer com direitos humanos. E aí entendeu, existe a declaração, 193 países são signatários. E como é que ocorre essa fiscalização? Como é que a ONU fiscaliza para ver se estão cumprindo, se não estão, se não cumpriu, o que faz? Bom, nós temos a soberania dos países. Então ela não vai poder vir aqui e ordenar a respeito da soberania, não tem como ordenar ações, e sim recomendações. Então o que acontece é que ela não vai ordenar, não tem como obrigar a vir fazer, porque senão estaríamos ali ultrapassando a soberania dos países e pronto para uma outra guerra, talvez até. Mas então ela não vai obrigar, mas ela vai fazer recomendações. E é bem prudente que aceite as recomendações. Porque apesar dela não poder vir e obrigar, o que ela pode fazer são ações estratégicas, agir com estratégia. Então o que ela faz? Ela pressiona o país, de certa forma, com embargo econômico, restrição. E aí o país vai precisar atender aquilo, senão ele vai ficar em maus lençóis. É assim que ela vai agir, certo? Respeitando essa soberania, o que ela pode fazer é ações estratégicas com esses embargos para tentar forçar uma barra e fazer com que aquele país cumpra aquele acordo que ele se comprometeu, né? No Brasil, felizmente ainda há muito de respeito por parte de governos, agentes do Estado e empresas desrespeitando aí. E aí vai virando uma bola de neve, né? Todo mundo, às vezes a pessoa também é vítima de não ter os seus direitos humanos respeitados e aí ela acredita que isso é uma besteira e desrespeita aos outros e por aí vai. Então é uma coisa complexa a ser tratada. E tem vários exemplos no Brasil. O que está mais alarmante
inclusive internacionalmente, foi o nosso sistema carcerário, que é um sistema carcerário falido. Recuperar, não recupera ninguém, né? Não tem como recuperar uma pessoa aqui dentro, independente do que se ache que alguém deve pagar e tal. A gente está falando de uma grande maioria que talvez tivesse algum tipo de recuperação, não sei qual tipo de crime que poderia, mas nesse jeito aqui, nessa panela de pressão aí, não tem e só piora. E o problema disso é que essas pessoas não ficam nem tanto tempo aqui, vem, piora e está de volta na rua, e a gente vai piorando eles e colocando na rua. Por isso que o estado de coisas aqui penais brasileiro é bem preocupante e criticado mundo afora. E as constituições do país, elas foram se adequando. A Constituição de 34, ela já trazia avanços na classe trabalhadora e direitos civis das mulheres. E a de 88, ó, sona, e a de 88 está acabando. E a de 88 que está completamente alinhada com a Declaração aí Universal dos Direitos Humanos. E se eu não me engano a gente acaba por aqui, isso aí. Podendo, faz aquela contribuição. Fazendo a contribuição, se você puder, também coloca lá na mensagem do Campo Pix, que é Direitos Humanos, só para eu saber de que aula está vindo e como é que está a aceitação disso tudo. Um abraço a todos.